Para falar mais sobre esse assunto, hoje a gente está recebendo aqui no estúdio Francisco Crozera. Ele é assessor jurídico da Pastoral Carcerária. Oi, Francisco, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para você não é surpresa esse dado, né? É um dado preocupante, mas não é uma surpresa para quem acompanha a situação do sistema penitenciário paulista. Né? Como é que vocês acompanham? Qual é o trabalho da Pastoral Carcerária? A Pastoral Carcerária ela faz assistência religiosa e humanitária nos presídios, né, com base no artigo 5º, toda pessoa privada de liberdade tem direito à assistência religiosa. E a Pastoral faz esse trabalho já há um bom tempo em São Paulo. No Brasil inteiro nós temos voluntários que se dedicam a esse trabalho. É um trabalho voluntário? Em boa parte é um trabalho voluntário, a maioria dos membros. Né? E você disse que não é surpresa. Bom, esse dado aponta aí no primeiro semestre, nos últimos 7 meses do ano, eles apontaram nos primeiros 7 meses desse ano, eles trouxeram esse dado, esse levantamento. Então, para você não é surpresa, mas para a gente assusta. O que você acha que está acontecendo? Tem muita gente indo para a prisão? O que está acontecendo na sua avaliação? Se você pegar nos últimos 30 anos no Brasil e em São Paulo especificamente, há um aumento exponencial da população carcerária. Então esse aumento não é de hoje, né? Ele sempre vem aumentando e aumentando em níveis cada vez maiores, o que é preocupante. Na nossa visão, é uma questão de política mesmo de segurança pública que tem sido focando na questão do encarceramento como uma solução para alguns problemas sociais, quando na realidade ele traz mais problemas do que soluções, né? Então você tem... dentre os inúmeros crimes que estão previstos na nossa legislação, e a gente sabe que os crimes são cometidos em todas as classes sociais, você tem uma política de segurança voltada para aprisionamento de jovens, que geralmente relacionado a crimes contra o patrimônio e pequeno tráfico de drogas, e jovens periféricos, de baixa renda, baixa escolaridade, né? O que denota que vem de regiões da cidade que são desassistidas de políticas públicas, de políticas de moradia, de assistência à saúde, educação, né, de saneamento básico. Então você tem esses jovens dessas regiões geralmente como alvo da política de repressão. De encarceramento. Gente, é muito importante isso que o Francisco está dizendo, que em muitos casos os presos são levados a presídios durante o processo criminal, sem o processo criminal ter terminado, sem um julgamento, muitas vezes sem uma sentença. Por isso, especialistas condenam aí o alto número de prisões que sobrecarregam o sistema prisional em todo o país. A gente ontem foi ouvir um advogado, ele é membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O nome dele é José Carlos Filho. Vou convidar você que está em casa e você também, Francisco, por favor, para a gente ouvir aqui o que ele diz. Vamos colocar. Que há uma cultura de guerra às drogas, de inclemência. Tem um estudo feito pelo Núcleo de Estudos de Violência da USP que indica que a maioria dos apreendidos por tráfico são jovens entre 19 e 29 anos e primários. Ou seja, nós estamos prendendo muitos jovens primários e a superpopulação carcerária, esse efeito de superpopulação carcerária tem uma relação direta com a lei de drogas. Tem uma relação também direta com a lei de crimes hediondos, porque toda vez que você faz uma lei mais dura, imediatamente o Estado começa a prender mais. Não só prende mais, como aquelas pessoas que estão presas, elas ficam mais tempo na prisão. Então, aquele ambiente degradante vai gerar mais criminalidade. A pessoa que sai de um presídio, ela sai já da faculdade do crime. Então, na verdade, a universidade do crime aqui, ela forma mais criminosos. Então, o efeito criminógeno da prisão é um efeito claríssimo. Quanto mais prendermos, mais violentos seremos, mais crimes teremos. E o que fazer, então, para mudar essa realidade? Vamos rever a política de drogas. Os juízes de primeiro grau, vamos dar o regime aberto, vamos aplicar a lei. Regime aberto para aquele que merece regime aberto, regime semiaberto para aquele do semiaberto, regime fechado só para aquele que tem que ser o fechado. Quer dizer, vamos todos, enquanto sociedade, adotar essa política de desencarceramento. O Congresso parar de editar leis retóricas, fazer estudo antes de editar lei. Vamos fazer um estudo. Qual o impacto disso? Tá aí, gente, vou repetir, esse foi José Carlos Filho, ele é advogado e ele é membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Continuo aqui conversando com o Francisco, que é assessor jurídico da Pastoral Carcerária. O que você achou dessa fala dele? Importante, né? Importante, né? A questão do número de prisões preventivas, por exemplo, que ele falou um pouco, né? Em São Paulo, a gente tem, como no Brasil, aproximadamente 40% das pessoas presas preventivamente.
o foco tem que ser pelo desencarceramento, porque a construção de novas unidades não vai dar conta, né? Em São Paulo, houve uma matéria do Estadão agora que fez a projeção, com o número de pessoas presas esse ano, 65 mil, teria que construir 12 novos centros de detenções provisórias para essas pessoas ficarem nessas unidades. Impossível, inviável. E não é o caminho, né? Com não é o certeza caminho não é. E não é o que a gente quer, porque a prisão, como ele falou, tem um efeito criminógeno, né? É a famosa universidade do crime. Mais do que isso, quem passa pela prisão, depois quando sai em sociedade, ela não é aceita. As portas dos empregos se fecham, as pessoas se afastam. Então, existe uma dificuldade para a pessoa se reinserir. Não é fácil para o egresso se relocar na sociedade. Então, a questão é de você não encarcerar dessa maneira, né? E o tráfico de drogas, a gente tem uma ação, por exemplo, que está sendo discutida no STF, que é para, por exemplo, a descriminalização do usuário, né? Que até hoje em dia se criminaliza o usuário, que é a própria pessoa que está se fazendo mal, ela é criminalizada. Mas, para além disso, eu acho que é a hora do momento da sociedade discutir também a descriminalização do usuário e, quem sabe, de alguns tipos de droga. Porque a maior causa de prisão aqui no Estado, a gente apontou isso, a gente viu isso nesse levantamento, que, aliás, é importante relembrar aqui, a gente falou sobre esse assunto ontem, esse levantamento é um levantamento inédito da Secretaria de Administração Penitenciária, que fez também uma relação aí das pessoas que estão presas e do porquê que elas estão presas, para juntar aí e fazer, inclusive, um remanejamento de presos no sistema prisional de todo o Estado. Pelo menos foi isso que a Secretaria de Administração Penitenciária nos disse. Então, essa questão do tráfico de drogas é muito evidente, tanto para homens quanto para mulheres. E de mulheres, inclusive, 7 em cada 10 mulheres que são presas por causa do tráfico de drogas. Muitas vezes a mulher é servida de mula, como a gente chama, né? Muitas vezes nem sabe que está levando aquela droga e acaba encarcerada, distante da família, distante do filho. E aí são problemas sociais que vão aparecendo um atrás do outro, né? A questão da mulher é particularmente grave, né? Porque 70%, como você falou, estão presas por conta do tráfico de drogas e são mulheres que vão para unidades com vários problemas estruturais para abrigarem as mulheres, né? Principalmente as mulheres que estão, às vezes, gestantes, as mulheres que vão ter filhos, ou a mulher também sofre com a família abandona, ao contrário do homem que é preso, que a família costuma acompanhar visitar. A mulher que tem o marido preso vai, né? E o marido não vai visitá-la. Por conta dessa sociedade um pouco machista que nós vivemos, né? Então, a mulher sofre uma exclusão ainda maior, né? E como é que a Pastoral Carcerária está acompanhando tudo isso? Qual é o movimento que vocês estão fazendo? Olha, a Pastoral Carcerária, a gente tem uma agenda nacional e estadual, são 2 agendas que estão no nosso site, para quem quiser depois consultar. Agendas que propõem a questão do desencarceramento, né, como política, né? Então, são várias propostas pensando em políticas públicas, pensando a questão de como desencarcerar, para fazer um movimento contrário da... Começa com evitar que vá para a prisão, né? Exatamente. Que aí as audiências de custódia têm conquistado aí um bom resultado, que as audiências que começaram no início desse ano, 5 de cada 10 presos que são apresentados em até 24 horas para o juiz não estão indo mais para a prisão. Isso já é um bom caminho. Mesmo né? assim, você vê que o número aumentou, ainda né? é grande. Porque se prende muito, né? Então, a questão é o enfoque das... Você vê que, assim, o próprio Estado de São Paulo pressiona o policial a produzir um número de prisões, porque... Aparentemente dá sensação de segurança. Né? Porque, em vez de estruturar a carreira dele, ele tem ascensão na carreira, o salário ir aumentando conforme as posições que ele vai galgando na carreira, essa profissão do policial não é estruturada dessa forma. E a única forma dele ganhar um pouco mais é pro tal dos bônus, por produtividade. Então, tem que ter uma produtividade... abaixar o número de índices de criminalidade para o policial receber o tal do bônus. Então, ele trabalha sob a pressão de produzir prisão. Isso aí pode ter um efeito negativo, pode ter efeito de prisões ilegais, prisões abusivas, né? Está sendo estimulado a prender. Exatamente. Né? É um assunto sério, com certeza a gente volta a falar sobre ele aqui no Repórter São Paulo. Agradeço a presença aqui do Francisco Crozera, que é assessor jurídico da Pastoral Carcerária. Com certeza, o assunto que não se esgota, a gente volta a falar sobre ele aqui no Repórter São Paulo. Obrigada pela presença, até uma próxima oportunidade. Só repetindo, aí vamos colocar rapidinho na tela, www.pastoralcarceraria.org.br, para você quiser mais informações sobre o trabalho da Pastoral aqui no estado de São Paulo. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Fica à vontade, você sai daqui a pouco no